Boa noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje nós estamos no nosso 22º dia de jejum e oração em favor da nossa família. Ontem nós falamos sobre o Salmo 127, que é o salmo realmente da família, né? Hoje nós vamos falar sobre a educação dos filhos. E o nosso texto está em Deuteronômio 6, versículo 4 a versículo 9. Vamos ler? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós temos que ter esse conhecimento e essa certeza, de que o nosso Deus é o único Deus, Criador dos céus e da terra, Deus poderoso, Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo. Por isso o Senhor é o único Deus. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós aprendemos aqui nesse texto que amar ao Senhor é com toda a nossa vida, com todo o nosso fôlego de vida, com todo o coração, com toda a alma e com toda a nossa força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O Senhor está falando que toda palavra de ensinamento, que Ele deixa aqui na Bíblia, nós devemos guardar aonde? Tem muitas pessoas que têm guardam a Bíblia, não usam a Bíblia, porque acham que assim estarão respeitando, a palavra de Deus. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina que nós devemos usar muito a nossa Bíblia e guardar aquelas palavras no coração e viver aquelas palavras, Versículo 7. O Senhor está ensinando agora, para os pais aqui. Tu as inculcarás, essas palavras que tem na Bíblia, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-te. O Senhor está ensinando que nós devemos falar da palavra de Deus a todo momento, quando nós estamos assentados com os nossos filhos, quando nós estamos andando com os nossos filhos, quando nós estamos deitando, nos levantando, que a palavra de Deus seja assunto na nossa casa. Os nossos filhos precisam ouvir da palavra de Deus, para eles irem amando, começar a amar essa palavra que os pais amam. Versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Aqui está dizendo que você deve colocar essas palavras até nas tuas mãos, até na tua fronte. E o versículo 9 diz assim: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Nós devemos fazer isso sim, colocar versículos bíblicos na nossa casa, onde o seu filho, no quarto do seu filho, no espelho do seu banheiro, no seu carro. Você deve sim usar versículos bíblicos e colocar nas paredes da sua casa, para que eles possam se familiarizar com eles, Usar aquelas caixinhas de promessa, que são versículos, são promessas de Deus. Você deve pedir a direção de Deus e Ele poderá falar ao teu coração como você vai colocar essa palavra no dia a dia, na vida da família. Os pais têm a grande responsabilidade de educar os filhos. E essa educação deve abranger diversas áreas. Nós separamos aqui 3 áreas para comentar com vocês. Primeiro, nós devemos pensar na educação bíblica. Você já pensou sobre isso? A palavra de Deus é a verdade e os nossos filhos devem ser orientados de acordo com seus princípios. O texto citado, que nós acabamos de ler em Deuteronômio 6, ele fala que Deus nos ordenou essas palavras. Deus deixou uma ordem para nós com a palavra dele e que nós devemos ensinar essas palavras com persistência para os nossos filhos. Essas palavras, elas são valores de Deus que vai manter a sociedade em harmonia. Porém, nós vemos que nós estamos vivendo dias em que esses valores bíblicos têm sido atacados.
não é verdade? Por movimentos que querem controlar a sociedade com suas ideologias, né? Com suas ideias, com seus valores, com seus princípios. Eles querem que nós deixemos a orientação que vem de Deus, que vem do céu, para seguirmos a orientação de homens pecadores, homens que são falhos, homens que podem errar. Isso são ideologias, né? Que são contrárias aos ensinos da palavra de Deus. Por isso, Deus manda aproveitar o tempo e falar da palavra aos filhos. Né? Quando você estiver sentado com eles, andando com eles pelo caminho, né? Você deve colocar como a base da vida da sua família a palavra de Deus. Nós, como pais, devemos ensinar aos nossos filhos os valores da Bíblia, para formar cidadãos, né, e homens e mulheres de caráter e que possam fazer diferença na sociedade. Né? Outra área que nós devemos cuidar, né, e educar os nossos filhos é a educação social. Nós devemos preparar nossos filhos para viver em sociedade. Ninguém vive sozinho. Nós devemos ensinar a eles princípios básicos de respeito às autoridades, de honestidade, de caráter, de integridade. Nós devemos ensinar para os nossos filhos a verdade e o amor. E nós vamos ver que no meio de uma comunidade egoísta, onde nós vivemos, em que os valores estão desvirtuados, não é verdade? Nós precisamos desenvolver, né, uma geração que faça diferença e comece a transformar a sociedade. O seu filho, ele pode sim transformar a sociedade. Os nossos filhos terão um papel fundamental no processo de mudar a futura geração. Uma outra área, né, que nós devemos também educar os nossos filhos é a educação profissional. Como pais, temos a responsabilidade de educar profissionalmente nossos filhos. Algumas pessoas não dão importância, né, à formação profissional de seus filhos e deixam, né, que eles escolham sozinhos, que eles já estão com 18 anos, que eles já estão aptos. Nós precisamos sim orientar os nossos filhos. As crianças precisam frequentar as escolas, serem acompanhadas, influenciadas, né, pelos pais positivamente. Nós podemos também, né, e devemos fazer de nossos filhos pessoas que transformarão, né, o futuro, transformarão a sociedade aonde eles vão estar, aonde eles vão morar, aonde eles vão frequentar. Ainda resta uma esperança, né, para a nossa nação e podemos ter uma grande influência neste mundo através de filhos que foram formados, que tiveram uma educação bíblica, que tiveram uma educação social e uma educação profissional. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos agora, Senhor, nesse momento, entrar na Tua presença e pedir, Senhor, a Ti misericórdia sobre a vida dos nossos filhos, que o Senhor venha fazer deles homens e mulheres que sejam profissionais, que sejam cristãos verdadeiros, que possam influenciar a sociedade e o lugar aonde eles vão morar, aonde eles vão conviver. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um deles, aqueles que são pequenos ainda, que possam ter pais que venham trazer influência, né, de Deus, influência da palavra de Deus e possam preparar os seus filhos, né, para um futuro. E aqueles que já estão trabalhando, que já estão atuando, que eles possam Te buscar em primeiro lugar, Te amar com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e receber de Ti sabedoria, né, na sua profissão, sabedoria na sua vida espiritual e possam buscar o Senhor em primeiro lugar. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa, Senhor, os nossos filhos. Oramos por todos eles representados aqui neste grupo, neste propósito de oração. Que o Senhor possa cobrir os nossos filhos agora de bênção, de cuidado, com a Tua graça, com Teu amor, com Teu poder e com Teu sangue. É isso que nós pedimos sobre a vida dos nossos filhos e já Te agradecemos porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor é tremendo. Louvado seja o nome do nosso único Deus, o Deus de Israel. Oramos assim e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Boa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã nesse mesmo horário.